Nos últimos dias, nós recebemos muitas reclamações e relatos de moradores do município de Içara falando sobre uma taxa de iluminação pública e um aumento considerável na energia, na fatura de energia. E hoje a gente veio até o PROCON aqui do município para entender um pouquinho mais dessa situação e saber também o que os moradores podem fazer a respeito disso tudo, que o pessoal está reclamando bastante, um aumento considerável e às vezes não tem uma explicação correta do que está acontecendo. Por isso eu converso agora com a Carol Calegari, ela que é a diretora executiva aqui do PROCON. Tudo bem, Carol? Qual é a explicação disso e também qual é a competência do PROCON frente a essa situação? Emanuela, é um prazer, primeiramente, estar falando com a audiência da RTV e essa é realmente uma situação importante de a gente desmistificar para todos aqueles cidadãos do nosso município aqui de Içara. Nós temos também realmente recebido reclamações nesse sentido e é importante a gente destacar qual é a competência do órgão de proteção e defesa do consumidor frente a problemas como esse. Aqui no PROCON a gente trabalha regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O que o CDC nos diz? Que quando se trata de um fornecedor, pessoa jurídica, que é prestador de serviço público, a gente exclui quando a gente fala em taxa. Isso quer dizer o quê? Que tributo tem natureza tributária e, portanto, não há uma relação de consumo. E, nesse caso, o órgão de proteção e defesa do consumidor não poderia agir, assim como nós temos as questões, por exemplo, trabalhistas, que também se exclui a relação de consumo. Então, número 1, a competência não seria do órgão de proteção e defesa do consumidor. Contudo, nós temos aí, de fato, um impasse. Então, o que esse contribuinte, que é a relação que existe, contribuinte, administração pública nesse caso e não consumidor, fornecedor, deve fazer nesses casos? Protocolar a sua reclamação formalmente na Secretaria da Fazenda do município ou ainda através das ouvidorias oficiais da Prefeitura Municipal. Carol, quando eles chegam até aqui o PROCON, qual é o relato? É um aumento considerável de um mês para o outro ou realmente o questionamento de a taxa às vezes ser um valor para uma pessoa e para o vizinho, por exemplo, um outro valor totalmente diferente, sendo que uma taxa em tese deveria ser o mesmo valor para todos? Perfeito. A reclamação principal é justamente essa, Manuela. As pessoas, os contribuintes querem e têm esse direito de saber de que forma é feita essa matemática de cobrança. Ou seja, nós sabemos que a iluminação pública, que é a COSIP, é um tributo realmente devido e isso consta nas próprias legislações, sejam elas municipais ou até mesmo na própria Constituição Federal. Mas o contribuinte tem o direito de saber de que maneira isso é feito. E é isso que o contribuinte deseja saber. Por isso ele tem procurado, inclusive os PROCONs aí, inclusive aqui em Içara também isso não tem sido diferente, para obter justamente essa informação. Então a informação ela deve ser repassada, para esse contribuinte, para que ele entenda de que maneira essa matemática está sendo feita e saber se há de fato alguma abusividade ou se está sendo cobrado corretamente. E muita dúvida também em relação a isso é sobre a responsabilidade das empresas que fornecem a energia elétrica. Então eles seriam eles somente fazem um repasse, digamos assim, desse valor? Justamente, há um convênio, a Enel, através das suas concessionárias, e esse convênio, na verdade, aquele ente que faz a cobrança é um mero facilitador da arrecadação desse tipo de tributo. Então, por isso, a competência é da administração pública e não daquela concessionária de serviço público, onde é feita a cobrança naquelas faturas mensais de energia elétrica. Então, aquele contribuinte que deseja saber mais informações a respeito de que maneira está sendo feita essa cobrança da taxa de iluminação pública, ele deve recorrer à administração pública municipal e não, no caso, a esse ente que faz a cobrança.